Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 23 de agosto, sexta-feira. Deus abençoe o final de semana de todos nós. Estamos lendo aqui Atos, capítulo 20, verso 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esse capítulo, ele é um capítulo aonde o apóstolo Paulo se despede de alguns irmãos, os irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo tinha trabalhado lá durante um bom tempo e lá Deus operou muitas coisas. A palavra diz que sinais, milagres extraordinários. Outra, como é que eu vou falar? Ocupação do apóstolo Paulo foi de ensinar. E a Bíblia diz que ele ensinava em Éfeso todos os dias. E agora chega, eu não tive tempo de pesquisar, eu não sei se qual das viagens, me desculpem por isso, mas enfim, chegou o momento em que seria a última vez que ele veria os irmãos de Éfeso. Então, aqui é uma reunião junto com alguns irmãos e tem presbíteros juntos. Então Lucas registrou esse momento aonde ele informa, né? Ele continua falando a respeito do seu trabalho e tudo mais, de como foi a entrega dele, de como ele apresentou todo o conselho do Senhor, mas lá no final deste capítulo o apóstolo Paulo fala de como se deve ajudar aos pobres, de como ele estava envolvido nesta tarefa de socorrer necessitados. O apóstolo Paulo é extremamente exemplar. Mas ele está aqui, como dizemos hoje, de alma lavada. Ele tem a convicção de que cumpriu a sua tarefa ali naquela igreja. Ele diz: estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Essa informação do apóstolo Paulo trouxe uma comoção muito grande, né? E ele disse: eu estou inocente com relação ao sangue de vocês todos, querendo dizer, tudo que eu precisava falar para vocês, eu falei, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, não omitiu nada, não escondeu nada, não tinha, como se diz, ou se dizia, cartas escondidas na manga. Não, ele transmitiu tudo, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus. É por isso que é um momento de comoção, mas é de absoluta tranquilidade para o apóstolo Paulo em saber que fez o que devia ter feito. Mas ele não sai sem antes recordar uma série de coisas, né? Mas também alertar, né? E aqui especialmente para os líderes da igreja, os presbíteros, quando ele diz: vocês tenham cuidado de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreares a igreja de Deus. Aí ele tem uma palavra de revelação, a palavra profética. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Isso aqui são pessoas lobos, né? Lobo devorador era falso obreiro, falso profeta, gente que entrar e para bagunçar ou tentar bagunçar a igreja,
o apóstolo Paulo está recomendando. Ele fala o que esses lobos farão. Ele diz: homens que torcerão a verdade com o propósito de buscar discípulos para si. É gente que quer ter um púlpito para si, que quer ter audiência. Hoje nós diríamos seguidores, likes, né? Que quer chamar a atenção. E só que vai torcer a verdade para alcançarem estes objetivos, né? E muito hoje em dia, em alguns lugares, o evangelho é pregado realmente de forma distorcida, diferente da verdade do evangelho, para obtenção de seguidores. A gente percebe, como por exemplo, um discurso onde o homem é exaltado e Deus está como serviçal. Isso chama a atenção. Quem que não quer ter um gênio da lâmpada mágica, né? Porque aí é utilitário, né? A gente usa Deus como se Deus fosse um ídolo, né? Como se não fosse quem é, né? Mas é um rebaixamento da pessoa de Deus e na consciência destas pessoas. E por que não o evangelho também muito ventilado, né, nos dias de hoje, um evangelho onde as palavras são às vezes de autoajuda, mas a gente observa que é um evangelho de motivação, né? Motivacional. E são expressões e são coisas que, se você tirar a temática das escrituras, vira também uma palavra completamente diferente do evangelho. Ah, é isso. Ele fala: olha, vocês precisam lembrar, né, que foi o período que ele ficou lá, durante 3 anos, dioturnamente, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós ao cuidado pastoral do apóstolo Paulo, né? Com lágrimas. Não deixei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso, ou seja, da realidade, da distorção do evangelho, da realidade de pessoas infiltradas e que não vão poupar o rebanho. Mas agora ele está dizendo: eu estou indo embora, vocês não vão me ver mais, mas eu dedico vocês número um, aos cuidados especiais de Deus, porque, irmãos, o apóstolo Paulo sabe de uma coisa: não importa a fase da história, porque o apóstolo Paulo está mencionando uma fase posterior à sua própria existência, né? E não importa. Não importa se são quase 2000 anos depois, né? A palavra ela permanece, né? Qual palavra? Que a gente precisa estar debaixo dos cuidados especiais de Deus. Não importa o que surja, não importa a época, que isso que eu comecei a querer dizer, quem cuida da igreja é Deus. O apóstolo Paulo sabe disso. Com ele presente, com ele ausente, com ele presente, ele é meio do qual se cuida a igreja. E ele está entendendo que ele ausente, os presbíteros farão esse trabalho de cuidar do rebanho, mas ele diz para estes presbíteros para eles ficarem aos cuidados especiais de Deus. Deus tem um olhar especial sobre a sua igreja, Deus quem cuida da igreja. E aí as discussões, quem assume, que jeito que é a igreja, se é episcopal, se é um presbitério, se é diaconal, se é... Desde que Deus esteja cuidando, é o que importa, né? Ele diz aos cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça é o evangelho, né? Ele dedica esses irmãos: vocês fiquem,
Que Deus os abençoe, que vocês fiquem debaixo do cuidado especial de Deus e com a palavra da graça. Aí ele diz que tem o poder para vos edificar e dar herança. No grego, essa expressão aqui, ele está falando de Deus e não da palavra. Deus que pode edificar, porque Deus é o construtor da igreja, Cristo é o fundamento, Deus é o construtor, Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem cuida, Deus é que tem esse labor de colocar pedra sobre pedra nesta edificação. Deus que tem esse poder, essa prerrogativa de edificar a igreja. Cristo é o fundamento. E também de dar herança, que não tem nada a ver com essa metáfora de construção, mas é aquele status de pertencimento à família de Deus e de galardão, no sentido herança aqui, ou galardão, nós vamos ficar com herança, está falando da vida vindoura, da eternidade. É Deus quem tem o poder para nos edificar aqui, não deixar que os lobos nos devorem, de que o evangelho não seja distorcido. É Deus quem nos guarda nisso, nos edifica no evangelho e nos dá herança para a eternidade, entre todos os que são santificados. Ou seja, ele não está falando, a visão do apóstolo Paulo é macro, né? É de universalidade do evangelho. Não só vocês, mas todos os que são santificados. O que dá a ideia que quem vai receber herança é quem é santificado. Santificado por Deus, santificado pela sua palavra. E nessa metáfora aqui me vem uma imagem. Deus é o construtor, mas ele constrói com o projeto na mão. A gente chama hoje de planta, projeto, que é o evangelho. Como é que eu vou edificar a igreja? Cristo é o fundamento, mas eu edifico, eu cuido da igreja, destas pessoas, com o projeto do Evangelho, com a planta do Evangelho. É assim que Deus trabalha, é assim que o apóstolo Paulo recomendou, entendendo que o que ele vinha trabalhando, o que ele vinha construindo com Deus, não vai virar ruínas, não vai despencar, não vai ser abandonado, porque o próprio Deus é quem cuida. E a recomendação dele para os presbíteros é que os presbíteros fizessem parte disso, né? Na parte ínfima, mas importante do processo, que é de cuidar do rebanho do Senhor, uma outra metáfora. Pastorear a igreja de Deus, que é um outro sentido, mas que está embutido neste cuidado de construir, de edificar, de que, apesar do apóstolo Paulo estar partindo, não ia acabar. Cristo, quando fez o Sermão do Monte, ele sabia que o Sermão do Monte ia chegar até nós. Todas as suas palavras curas, tudo o que ele fez, ele sabia que ia chegar até nós e que absolutamente nada das palavras dele iam passar e nada do Evangelho ia se perder, ainda que convivemos, ainda que coexistimos com gente que quer destruir a igreja, distorcer o evangelho, gente que não poupa rebanho, mas o nosso Deus está cuidando de nós. Cristo sabia disso, porque está escrito, não só por causa dessa profecia, que ele veria a sua posteridade. Cristo não estava lutando em vão, não morreu em vão, né? Porque ele sabia que aquele que o enviou estava cuidando de tudo e continua cuidando. Deus continua cuidando da sua igreja e a gente não pode esquecer disso. Deus te abençoe. Pai eterno, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua direção.
Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que estejamos nesta edificação, que estejamos, ó Senhor, nesta herança, que nada nos afaste, Senhor, do trabalhar das tuas mãos, que nada nos afastes do teu olhar especial sobre nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, a todos nós. Amém.